Boa tarde, meu nome é Anthony. Boa tarde, meu nome é Gustavo. Meu nome é Isabelle. E somos estudantes da Universidade Embi Morumbi da Unidade da Moca. E cursamos o curso de jornalismo. E hoje viemos apresentar uma entrevista que vamos fazer com um profissional da nossa área. Então, na nossa entrevista, a gente vai fazer com o Fernando Fará. O cargo dele é diretor de criação de conteúdo e ele também trabalha na empresa Weber Shandling. O tempo de experiência dele nessa área são 17 anos. E agora eu queria fazer uma pergunta para ele, relacionada sobre a sua formação acadêmica, Fernando. Como é que foi para você, onde foi e qual a sua experiência? Você pode contar para a gente. Certo. Primeiro eu estudei teatro, eu me formei na oficina do Newton Travesso, logo que ele abriu em 2001, 2002. Fui tentar trabalhar no meio, né? Então, na época, não sei se vocês eram nascidos, a gente tinha o desafio de ir para o mercado com um grupo de teatro, né? Entender como emplacar as pautas que a gente fazia, como entrar na pauta dos teatros, como divulgar, né? Então, meu primeiro contato com comunicação foi esse, como que eu divulgo as peças que eu faço, né? E aí eu passei a produzir, a entender a comunicação de uma outra maneira, né? Fazer projetos de lei para conseguir apoiar a cultura e tudo mais. E acabei me afastando da atuação. Comecei a produzir show de música, produzir teatro musical. E aí eu me interessei muito mais pelo lance de estar nos bastidores e tudo mais, que eu estudar rádio e TV. Eu estudei na Rio Branco e foi muito interessante, porque lá, logo no primeiro semestre, eu já fui estagiar. O que foi uma surpresa, assim, porque eu já era produtor, né, assim, já estava no mercado, era um pouquinho mais velho das pessoas da minha turma, e no final do primeiro semestre eu entrei na TV Cultura, fiquei na TV Cultura 2 anos, e lá eu pude fazer muita coisa, assim, eu rodei por vários programas, pelo núcleo infanto-juvenil, pelo núcleo de música, pelo núcleo de clássicos, trabalhei um ano inteiro no Manos e Minas, que foi riquíssimo, assim, trabalha com cultura de hip hop, eu gosto muito do rap, no comecinho do MC, do Criolo e tudo mais, lá em 2008 a gente estava junto. E aí depois eu fui para o universo de agência, né, e aí a agência de conteúdo você trabalha com todas as disciplinas, você trabalha com publicitário, você trabalha com RP, você trabalha com jornalista, muito jornalista o tempo inteiro, para vários lugares. Então, eu caí num projeto que era da extinta TAM, que hoje é a Latam. Era um projeto chamado TAM nas Nuvens, e a gente produzia a TV de bordo, que todos os voos tinham uma TV com uma programação específica, né, especial, produzida pela e para a companhia aérea. E aí hoje entrar no universo de jornalismo, né, principalmente de viagem, aí produzia matérias, entrava em contato com os lugares, entendia qual que era a projeção que eu ia dar para os lugares ou não. E aí depois passei a produzir a revista também. Também é uma outra coisa bem diferente, né? Produzir revista física, né? Naquela época a gente nem imaginava que poderia ser digital, né? E até hoje eu trabalho com a Latam no mesmo projeto e eu fiz a conversão dessa revista em conteúdo digital. Mas basicamente é isso. E aí depois desse universo de agências eu passei a trabalhar como diretor de vídeo. Eu era produtor, né? Eu já tinha 13 anos de produção. E aí eu comecei a trabalhar, a dirigir os vídeos da agência que eu trabalhava, então era para mercados completamente diferentes, clientes completamente diferentes. E nesses desafios de produzir, lidar com o cliente, que é uma outra coisa que a gente aprende no mercado de trabalho, né? Muitas vezes na faculdade a gente não aprende a lidar com clientes. E aí eu comecei a entender que tinha uma outra avenida para eu passar ali, que é esse relacionamento com o cliente, como construir a imagem, como ter uma visão estratégica, recomendar e tudo mais. E vim para a Weber Shandling para ser diretor de uma conta. A conta da Latam, que eu comecei lá em 2010. Aí eu vim para ser o diretor, o executivo responsável pela conta dentro da agência. Eu gostaria de saber como que surgiu o seu interesse pela área de comunicação em geral, já que você já disse pra gente antes que você atuou. Como que surgiu esse interesse para você na área de comunicação? Certo. Eu comecei muito cedo com o teatro, né? E aí, não sei se vocês tiverem experiência, o teatro ele nos conecta com a gente, nos conecta com a humanidade, né? Então, o que existe entre as pessoas, né? O que existe entre as perguntas, entre o que nos interessa, né? O que é de interesse comum. Como eu comecei com o teatro, e eu acho que foi a semente de tudo, o teatro para mim é a semente da comunicação, né? O que existe entre as pessoas. Então, ao mesmo tempo eu entendi que eu não poderia levar aquilo como uma profissão.
Eu não tinha um background familiar que pudesse me bancar enquanto eu fosse fazer arte. Assim, a gente sabe que a realidade é um pouquinho mais dura do que isso. Mas eu entendi que estar próximo a esse universo, fazendo as pessoas se comunicarem bem, entender o que eu posso fazer pelas marcas, né? Às vezes eu criticava umas coisas, a gente fica crítico quando a gente começa a afinar o olhar, e fala, mas o que eu posso fazer para essa marca? Eu posso fazer alguma coisa que eu saberia fazer e eu vou estudar. Então o meu interesse em comunicação é melhorar a maneira como as pessoas se comunicam, mas mais do que isso é fazer a gente lembrar que a gente é humano, que todo mundo é igual, né? Então quando a gente defende uma marca ou acaba sendo detrator de uma marca, isso tem muito a ver com o que a gente acredita, né? Com as nossas crenças, com visão de mundo. Isso para mim é muito rico, é muito caro. Então a comunicação para mim está nesse lugar, sabe? De o que eu quero deixar de legado pro mundo. Às vezes eu acho que uma coisa não está funcionando, eu vejo, trabalhei com rap, né? Era muito emocionante ver os caras que saíram de lá. O Emicida é um exemplo para mim. O cara saiu, ele vendia EP de mão em mão, ele vendeu 10 mil, né? E ele morava Cachoeirinha, ia fazer isso na garagem da casa dele. Assim, isso é comunicação pura, né? Então, independentemente da disciplina, independentemente se o cara é artista, se ele é músico, se ele é jornalista, se ele é apresentador, a comunicação é o elo das pessoas, né? Então, para mim, eu definiria assim. Por isso que eu gosto de comunicação. Eu gosto de pessoas. Você teve uma longa carreira, evidente, e eu gostaria de saber quais são as maiores responsabilidades para você, como comunicador, dentro do seu cargo, diariamente. Certo. Vou até dividir essa resposta em duas. Primeiro, a responsabilidade, a gente trabalha muito com narrativas, né? A gente defende histórias, a gente defende pessoas e suas opiniões, ou não defende, né? Mas a gente trabalha com isso. Então, para mim, uma ideia muda o mundo. Como ela é colocada na mesa, é a chave para muitas coisas. Então, a responsabilidade está aí. Eu jamais faria uma capa de uma revista com uma cidade que estivesse em crise. A gente fez uma capa, uma vez em 2015, uma capa sobre Paris. Fui para lá, a gente ficou 2 semanas lá e era sobre arte e tudo mais. Teve um atentado em Paris. Por que eu ia mandar as pessoas para lá? Não fazia o menor sentido. Então, eu acho que a comunicação, a responsabilidade está em como a gente comunica e por que a gente comunica as coisas. Um erro nosso é a reputação de uma empresa, né? Então, a gente tem clientes grandes, a gente tem Natura, a gente tem Latam, BRF. Então, eu vou dar um exemplo, a gente trabalha muito com crise, né? Então, se a gente tem um problema na fábrica da Sadia, em Itajaí, por exemplo, bem longe daqui, o William Bonner não pode falar no Jornal Nacional o nome da Sadia. A gente precisa falar o nome da BRF, que é a marca institucional, e é por isso que a gente tem essa responsabilidade de produzir conteúdos para proteger a marca. Então, esse é mais um detalhe. Assim, né? A nossa responsabilidade está em cuidar da reputação das marcas e das pessoas, porque a gente trabalha com muito executivo aqui também. Certo. Eu gostaria de falar com perguntinhas mais encaixadinhas dentro de uma caixa, e eu gostaria de perguntar quais são os maiores desafios enfrentados e quais são as maiores recompensas e realizações para você dentro da área de comunicação. Acho que o principal desafio é falar prazo. A gente trabalha com direção, né? Se a gente não consegue se adaptar a prazos e fazer as coisas nos tempos corretos, a gente às vezes perde insights, perde oportunidades. Então a comunicação tudo acontece muito rápido, né? Muitas vezes no jornalismo televisivo as pessoas perdem o timing ou dão furos. Tem o caso do avião da TAM que caiu, eu tô falando muito de aviação. Aqui teve um repórter que falou uma notícia errada, né? Falou de onde veio o voo. Acho que ele falou que era do Rio de Janeiro, era de Porto Alegre, enfim. Só para poder ser o primeiro a falar. Então eu acho que também lidar com a ansiedade de ter um prazo curto e poder atender isso é uma coisa que a gente precisa entender. E se a gente não entende, a gente vai ser sempre frustrado, porque a gente nunca consegue fazer o que a gente quer, se for lidar com isso assim. Então, entender o que a gente consegue fazer dentro do prazo que a gente tem, e principalmente com o orçamento que a gente tem.
para mim, lidar com prazos curtos, com clientes exigentes, às vezes quando é crise, a gente tem que... Como que você vai ficar feliz com algo assim, né? Então, a satisfação, eu acho que está muito em resolver um problema, né? Eu, quando virei produtor, e depois fui trabalhar mais especificamente como executivo, eu foco muito em resolução de problemas. Então, como a comunicação pode apoiar essa empresa na atração de talentos, por exemplo? Tem empresa que procura a gente para falar, eu preciso de talentos, porque as pessoas não se interessam pela minha empresa. Daí a gente faz toda uma estratégia para o LinkedIn, para as redes sociais, para que a gente consiga atrair talentos para trabalhar lá. Então, para mim, a satisfação está muito no feedback que a gente tem dos clientes e, obviamente, um feedback positivo, uma renovação de contrato, né? E por aí vai. Aparentando um pouco mais no mercado de trabalho, queria saber de você, assim, em sua opinião, como está o mercado de trabalho para essa profissão atualmente? Tá. Eu acho que a nossa profissão, como eu falei, ela é muito interdisciplinar, né? Para você ver, eu tenho a formação de radialista, comando uma equipe de jornalistas e designers, e faço mídia com publicitários. Eu acho que a interdisciplinaridade é algo que a gente precisa sempre considerar. Hoje eu vejo que a gente tem possibilidades de estar em lugares que talvez antes a gente não tinha. Vou dar um exemplo do LinkedIn. O LinkedIn, antes era procurar emprego. As pessoas só usavam aquele para vou atualizar meu currículo e tal. Hoje, ele é uma fonte de informação, você só se informa pelo LinkedIn. E qual que é o nosso papel como comunicador? É poder levar boas informações, bons formatos, bons textos. E muitas vezes a gente faz isso pelos executivos, para as marcas. Então, e nem todo mundo é necessariamente jornalista. Temos redatores publicitários também que fazem isso. Então, como que a gente pode circular e entender como o mercado funciona? A gente tem o mercado cultural, tem o mercado esportivo, enfim, vocês conhecem todos os setores que existem, mas eu acho que tem muito a ver com paixão, sabe? Porque eu me imaginei com viagem, que foi algo que eu caí de repente e aprendi a fazer e faço isso há mais de 10 anos. Mas talvez se eu tivesse entrado no ambiente de esportes, eu ia ficar assim, eu quero fazer isso na minha vida, porque também esportes é interessante. Assim como eu fiquei com música quando eu circulei, né, no mercado de música. Então hoje eu acho que a gente tem um mercado muito mais amplo, com um agravante, assim, com uma dificuldade que, diferente do passado, muitas pessoas conseguem se comunicar e usar as suas redes sociais, né? Essa democratização da mídia, eu acho que é fantástica, assim, é uma revolução mesmo. Mas muitas vezes a gente tem um certo problema ali de influenciadores roubando lugares de jornalistas, né? De modelos, de atores e vice-versa, né? Então, existem algumas confusões, mas eu volto no que eu acredito, assim, a paixão pelo que você faz, pelo setor que você faz, que você se atrai, é o que vai te levar a se desenvolver. Sim. Quais áreas de atuações ou especializações mais promissoras atualmente no meio de comunicação? Eu tenho um pouco de medo de afirmar as coisas, assim, né? A gente tem aí a gente não pode ignorar a potência que é redes sociais. Todo mundo tem redes sociais, as marcas estão nas redes sociais. E eu acho que a gente tem uma coisa diferente hoje da publicidade, né? Que a gente vai produção de conteúdo. Não dá para ignorar a publicidade, mas também não dá para ignorar que a busca pelo editorial que as marcas têm feito, às vezes nos confundem, né? Você vê conteúdos inspiradores, mas isso para vender um absorvente, mas isso para vender um chocolate. Mas eu achei que fosse outra, sabe? A gente se confunde muito com conteúdos editoriais nesse sentido, que não deixam de ser editoriais, né? Mas no fim, editorial de marca é publicidade, né? No fim da nomenclatura, para mim é isso. E tem uma questão que não sei se vocês vão abordar, mas provavelmente, inteligência artificial, né? A inteligência artificial, a gente não pode ignorar o uso dela. E para mim, um olhar promissor para o futuro é saber usar essas tecnologias que a gente tem hoje ao nosso favor. E por que eu estou falando isso? Inteligência artificial confunde a gente. As pessoas que não sabem usar se sentem jornalistas. Porque é muito fácil você reproduzir um texto ou pedir para a IA fazer um texto e beleza, escrevi bem.
mas não tem uma capacidade analítica como a gente, não tem a nossa experiência, não tem... então eu vejo que a gente tem uma possibilidade aqui de futuro, que é um olhar humano entre estruturas pré-estabelecidas, que eu posso chamar, posso dizer que a IA nos propicia, né? Ao mesmo tempo que a IA é ótima para a gente fazer pesquisa, entender estruturas de texto, resumir entrevistas. Às vezes eu resumo entrevistas porque eu preciso organizar meu pensamento. Uma entrevista de 1 hora, eu resumo em 5 minutos, com highlights por uma IA, e depois eu vou desmembrando isso, enfim. Então eu vejo como uma potência as pessoas que conseguirem andar com a IA, aliados com a IA. Certo. Também queria te perguntar sobre as empresas, quando elas vão contratar, qual o tipo de perfil, obviamente, das pessoas no meio de comunicação, que elas mais se interessam e mais apontam o dedo e falam assim, isso aqui está mais preparado do que o outro. Legal. Não posso falar com todas as empresas, né, mais uma vez. Mas pessoalmente, eu me interesso muito por pessoas que sejam... É claro que eu gosto de especialistas, né? Tem um especialista no assunto e tal. Mas para mim, hoje, com a evolução da comunicação, né, as marcas querendo presença, querendo se colocar e tudo mais, eu acho que as pessoas generalistas são pessoas que conseguem falar de vários assuntos e não se aprofundam exatamente em todos, porque é impossível, né? Mas dando o exemplo dos clientes que a gente tem aqui na casa, a gente fala sobre nugget, a gente fala sobre o bem-estar animal, que também é controverso. São temas difíceis de lidar, né? A gente está falando de produção de alimento, né? Como você trabalha para a indústria alimentícia sendo um jornalista vegetariano, por exemplo? Já parou de pensar? É o meu caso, sou vegetariano e trabalho para a indústria de carne. Agora, eu acredito que esse olhar generalista que você tem sobre a comunicação, sobre a crise, te faz ter mais experiência e te faz querer lidar com esse tipo de profissional. Então, para mim, um bom profissional é o que fala de tudo. E é o que pode estar em qualquer situação. Sim. Você teria alguma dica para alguma pessoa que quer ter uma carreira sólida nos meios de comunicação, então, por exemplo, ter uma carreira de jornalismo, audiovisual, publicidade, propaganda e tudo mais? Eu acredito que referência é algo muito importante, né? Quando a gente fala, quero ser tal coisa, por que eu quero ser isso? Né? Quando eu estudei teatro, eu queria ser alguns atores que eu admirava. Eu falava, eu quero ser esse cara um dia. Quando eu fui estudar rádio e TV, eu pensava, eu mirava nos caras que eu também admiro na TV, e não só apresentador, sabe? Tem diretores fantásticos na TV, também em nichos diferentes, né? Diretores de dramaturgia, de game show. Então, para mim, a referência e poder estudar o que você quer, focar no que você quer, é meio clichê isso que eu estou falando. Então, não quero destilar clichê aqui, mas eu acho que para um começo de faculdade, começo de curso, vale você olhar o que mais te interessa no jornalismo. Se você consome jornalismo, você lê um texto inteiro, as pessoas não leem hoje, né? Você vai escrever para as pessoas. Você quer ser lido? O que te chama a atenção? Então, para mim, essas conexões do que me chama a atenção, do que eu acredito, é o que faz o sucesso acontecer nesse sentido. Certo? Agora, falando sobre futuro, eu vou trazer algo que você já falou aqui, mas vai ser abordado nesse novo tópico. Com a IA, como que você acha que o avanço tecnológico e outras mudanças mundiais afetam os meios de comunicações? A gente passou agora... faz 5 anos, né? Uma pandemia. Vocês lembram o que aconteceu com os meios de comunicação? Se transformaram completamente, né? Antes de entrar na IA até. Antes, a gente não estava muito acostumado com uma linguagem... por exemplo, na TV, a gente mal via entrevistas com pessoas online, né? Geralmente tem que ser um link, as pessoas tinham que ir lá com uma câmera, uma equipe. A gente passou a aceitar um formato que antes não era muito bem recebido, né? Que é o formato virtual. E aí eu lembro que a gente fazia muito webinar e a gente se apropriou de formatos televisivos para se comunicar e tal. E hoje em dia, até hoje, a TV coloca pessoas no link que estão dentro de casa, na frente de um computador.
Eu acho que essa adaptação, de acordo com o que acontece no mundo, é algo inerente à comunicação, né? E se a gente não se adaptar, a gente vai precisar se reinventar. Porque uma coisa é você ir se adaptando à medida que os passos vão acontecendo. Uma coisa é você não se adaptou e de repente você vai ter que mudar a sua vida inteira porque você ficou para trás. Então a IA, algo que eu já falei, eu repito, a IA é muito importante para a gente poder... Por exemplo, eu faço brainstorming com as minhas equipes com IA. Então essa é uma boa ideia? Você acha que... Eu pergunto para a IA coisas. A gente tem que aprender a usar. Eu lembro muito de uma transição, assim, eu fiz aula de datilografia quando eu era novinho. Não existe hoje, a gente nasce, não sabe digitar hoje em dia. Mas eu lembro quando eu saí de lá e fui fazer aula de informática. Eu já sabia digitar, eu estava à frente das pessoas que não sabiam digitar, porque tinha isso. Depois tinha um pacote Office, eu lembro quando começaram as fórmulas do Excel, oh, meu Deus, é incrível isso, sabe? E hoje, a IA é exatamente isso, porque na época era, nossa, vai tirar o trabalho dos digitadores, vai tirar o trabalho de quem escreve, né? A máquina de escrever vai ser trocada por um computador, meu Deus, né? E agora? Né? A internet vai acabar com a televisão? Né? São perguntas que todo mundo teve, né? E não, acho que as coisas elas eu falei evolucionam, elas evoluem e elas não deixam as coisas para trás, né? Eu acho que a revolução tecnológica que a gente está vivendo, ela está só começando. Então esse olhar para o futuro para mim, é sempre olhar para o presente. Porque o futuro é sempre o que a gente está fazendo aqui. Porque o que a gente faz aqui vai refletir. Né? Então, esse olhar a gente não pode perder nunca. E tem a ver também com o que ele me perguntou. Sempre está atualizado em relação à referência, ao que eu quero ser e ao que eu não quero. A gente pode não querer coisas, tá, gente? Não tem que aceitar coisas. Essa pergunta é um pouquinho mais incerta, na verdade. Que tecnologias que estão chegando, né, estão chegando, que você acha que pode afetar o meio de comunicação de uma forma permanente? Eu acho que é profundo isso, né, de forma permanente, porque eu acho que a comunicação já foi afetada. A inteligência artificial, ela vem para simplificar coisas, e ela amplifica coisas. Então eu acho que... Eu não vou falar um programa ou outro, porque isso também se transforma muito. Eu posso dar até depois para vocês uma lista de um diretório onde eu procuro IAs novas. Existem, sei lá, 200, 300 que nascem por dia no mundo. Mas eu vou falar mais da mecânica disso do que de alguma específica. Eu acho que ela amplifica muitos pensamentos e ela amplifica as vozes, né? Qual é o problema de amplificar vozes? Você amplifica ideias, você amplifica coisas interessantes, mas você amplifica os idiotas. Você amplifica fake news, você amplifica desinformação. Então, dependendo do que é colocado e de como é feito, né, o dano pode ser permanente. Quando o Twitter começou a bombar, eu lembro que todo mundo começou a escrever em 140 caracteres, que era o que tinha para escrever. E as mensagens começaram a ficar cada vez mais curtas. Você precisa resumir o pensamento. Resume. E na hora de ler uma página inteira, as pessoas não conseguiam. Falavam, me perdi. Assim, explica em 10 linhas. A pessoa não conseguia, porque em 3 horas de palavra. Né? Então, eu acho que é algo interessante de se pensar. Olhar para as tecnologias como elas estão agora, para a gente não se perder. Como alguém que está há quase 20 anos na área de comunicação, sem contato teatro, como alguém conseguiria se manter relevante dentro da área? Eu acho que tem uma coisa que é se adaptar. Poder se adaptar aos contextos, se adaptar à inteligência artificial, se adaptar aos setores, né? Porque hoje eu faço esse trabalho de turismo, mas eu também trabalho muito com saúde. Eu falo com médicos, eu falo com pesquisadores e pessoas do universo que eu nunca vivi, né, assim, tão de perto. Então é muito interessante você poder dançar conforme a música e até um dia que você começa a colocar a música para os outros dançarem, né? Mas eu acho que se você não se adapta, se você fica preso num contexto, num conceito, né, de eu só vou até aqui porque eu não faço vídeo, eu só faço isso, eu só faço aquilo. Não que seja ruim, mas quanto mais experiência você tiver, melhor.
né? No fim, eu acho que quanto mais você se propuser fazer as coisas, mais resultado você vai ter. Mas achar que a gente nunca vai errar também é um erro. Então, para a gente concluir essa entrevista, eu queria então te perguntar se você teria mais alguma coisa para pontuar, para complementar, e se você também teria mais algum conselho para quem quer começar a estudar, não só entrar agora realmente na carreira, começar a trabalhar, mas também estudar às vezes algum meio de comunicação. Certo. Bom, conselho, eu acredito muito na diversidade, porque é a diversidade que faz a gente se comunicar bem, porque a gente é um país diverso. A gente é um país com mais de 200 milhões de pessoas e, obviamente, temos muitas pessoas diferentes. E eu acho que é a diferença que nos conecta, né? Então, se a gente tem uma equipe de pessoas brancas, heterossexuais e tudo mais, a gente não vai ter nuance. Eu não consigo entregar natura com pessoas assim. Eu não consigo entregar conteúdos de viagem com pessoas que não viajam, com pessoas que não têm referência. Eu não consigo falar do Chile sem chilenos. Eu vou te fazer uma resposta muito pessoal sobre conselho. Eu acredito muito na diversidade, no poder e no olhar das pessoas, porque no fim das contas, a comunicação é entre pessoas, né? É uma marca comunicando para as pessoas. São pessoas comunicando para as pessoas. E eu acredito muito na diversidade, porque é a diversidade que faz a gente olhar para quem é de fato, né? A gente não pode achar que a gente está falando com pessoas bem-sucedidas somente, com pessoas brancas somente, ou a gente precisa incluir as pessoas. Então eu acredito que um olhar diverso, né? Sei lá, tem uma campanha aqui, será que não vai dar um probleminha? Será que se eu me colocar assim não vai... Então esse olhar de contradição também, né? Quando está tudo pronto, vocês estão com o trabalho pronto, vamos colocar isso, vamos apresentar. É bom ter aquele olhar, será que isso daqui está certo? Ou será que eu estou no caminho mesmo? Ou, acho que se questionar, sabe? Autocrítica. E não para se jogar para baixo, ou para... Eu não falo isso por conta disso, é que eu acho que a gente forma a opinião das pessoas. Então, para formar uma opinião, a gente precisa, antes de dar a opinião, entender, né? Investigar, amadurecer ideias, perguntar. Uma coisa que eu aprendi nesses anos todos é não ter vergonha de perguntar, não ter vergonha de não saber coisas. Você não vai saber um monte de coisa. Depois de formado, depois de 20 anos de trabalho, você não vai saber um monte de coisa, tudo bem. Não tenha vergonha. Claro que às vezes você dá um truque ali, fingir que sabe, fazer claro, né? O chat GPT, né? O que eu faço agora? Não é um problema. O problema é você insistir numa burrice, né? Numa teimosia, mas isso vai te jogar para baixo. Então meu conselho é, perguntem. Não entendi, quero saber, mostrar interesse. Eu adoro pessoas que se mostram interessadas. Então eu acho que a gente precisa também perder um pouco o medo de parecer errado ou parecer que não sabe, né? A gente nunca vai saber tudo. E quem disser que sabe tudo ou que se colocar assim, vai ficar para trás em breve, assim, é natural, seleção natural. Então meu conselho é, perguntem, perguntem tudo. Eu gostaria de te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado por essa entrevista, muito obrigada pelos conselhos e por ter disponibilizado um tempo na sua agenda pra gente. Muito obrigado e espero que vocês tenham um processo muito bonito aí com o jornalismo, que vocês façam a diferença, porque é para isso que vocês estão estudando, eu imagino. Foi um prazer, espero ter respondido e sempre que precisarem, estou aqui. Muito obrigado. Valeu. Ai.